E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição. Vai ter um louvorzinho de fundo, viu? Você não me leve a mal não, mas faz parte de gravar nos Sebos do Igor, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Igor Fernandes e esse é o meu canal. E assim mesmo eu tô gravando esse vídeo praticamente faltando o dia do dia de postar, porque eu esperei muito para que todo mundo que pudesse, né, chegasse junto dessa publicaçãozinha aqui que eu fiz na aba comunidade, que foi a primeira publicação onde eu proponho que as pessoas venham lá nas respostinhas e lancem as suas perguntas para que nós possamos realizar o primeiro Cepos do Igor Respondes. Então, se você gosta de quadrinhos, gosta de esses vídeos de perguntas e respostas, então esse chegou o dia, chegou o momento, chegou o vídeo em que eu vou responder a sua pergunta, meu incréu. Então, aperta o play, DJ, e simbora, meu amigo, que eu fui pego numa enrascada. Yeah! Então, senhoras e senhores, vamos começar esse negócio. Então deixa teu like, meu amigo, minha amiga, meus amigos e minhas amigas, deixa teu like, porque aí vamos ver se esse vídeo de perguntas e respostas vai valer a pena, né? Mas assim, eu vou conseguir responder todo mundo que mandou pergunta aqui nessa minha aba comunidade. Então, sem mais delongas, né? Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. O Osivaldo Soares perguntou. O Osivaldo é um velho conhecido aqui do canal, sempre tá chegando junto nos vídeos, comentando, curtindo, chegando junto lá no Instagram também. Ele mandou a seguinte pergunta: qual foi o seu primeiro quadrinho de super-herói que você leu? Pronto, meu amigo Osivaldo, essa pergunta é fácil de responder, porque eu já, inclusive, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, foi mostrando esse quadrinho aqui, que foi o meu primeiro quadrinho de super-herói que eu me lembro de ter lido, que a lembrança é muito nítida e é muito certa, que é a Teia do Aranha número 75, onde o Abutre, ele tá doente, tá prestes a morrer, e ele quer resolver as pendências dele com os seus afetos, amigos, inimigos e afins. Então ele, no passado, ele matou o Nathan Lubensky, que foi namorado da tia May. Então o Abutre, ele vai bater na casa da May Parker e ele sequestra o Peter Parker, sem ele saber, claro, que o Peter é o Homem-Aranha. E aí a arte belíssima do Sal Buscema, uma arte que, diga-se de passagem, é bem pesada, e destaca-se as expressões faciais características do próprio Sal Buscema. E aí é um dos primeiros vídeos aqui do canal onde eu mostro tintim por tintim dessa história. E assim, me marcou muito, porque assim, eu moleque já vou tendo de cara uma história do Homem-Aranha adulto, casado, tendo que passar por uma situação como essa. Então foi muito impactante. É um contraste totalmente diferente da animação, que era bem mais clean, bem mais infantil, digamos assim, né? Então vamos aqui à próxima pergunta. O Francisco Araújo. Olha aí, Francisco, meu amigo. Olha aí, rapaz. Ele perguntou assim: você gosta de Conan? Comente sobre a revista clássica, né? Acho que né? Comente sobre Clássica Espada Selvagem de Conan. Pronto, eu tenho uma coleção, né? Eu comecei a fazer a coleção da Salvat, de capa cinza. Tava até a número 17. Aí quando eu fui vendo que o preço foi aumentando e aí foi ficando mais difícil para mim, que eu tinha outras prioridades, eu passei para frente para alguém que já estava mais perto do que eu para completar ou para alcançar aí essa meta, né? E aí eu passei a procurar e encontrar essas edições aqui da editora Abril, de Conan, e eu tô agora viciado nessa daqui, porque é o Conan em cores, né? Ai, mas tu devia procurar o ônibus e tudo mais. Pois é, como eu estou ainda economizando para investir no espaço dos espaços novos, né? O cenário novo do canal e outras coisas mais, eu estou investindo em coisas mais simples, mas que para mim tem um efeito muito legal.
quer ver Conan desenhado em cores e tudo mais. Não é uma super prioridade para mim ler Conan, mas sempre que eu tô a fim de ler uma coisa um pouco diferente, Conan para mim, né, sempre é uma boa pedida. Então vamos lá. Inclusive, se vocês quiserem que eu mostre essa edição é muito legal e bem difícil de achar para completar, viu? Então vamos lá. Vamos aqui, olha aí. Peraí, eu dei um tilt bem aqui, ó. É agora. Cadê? Tiago Ribeiro. O Tiago Ribeiro perguntou assim. O Tiago Ribeiro também tá chegando aqui no canal já faz algum tempo. Encontrei com ele no Bazar HQ um tempo dele. A gente bateu até a foto. Eu, ele e a sua companheira. Um abraço, Tiago. E aí ele perguntou assim: o que os seus amigos e familiares pensam sobre sua paixão pelos quadrinhos? Apoiam ou tiram sarro? Um abraço, Igor, e rumo aos 2.000 inscritos. Uhul! Rumo aos 2.000 inscritos, viu? Você que está assistindo esse vídeo e não está inscrito, se inscreve, rapaz. Vem comigo, vamos chegar junto nessa marca. Aí você poder bater no peito e dizer assim, ó. Eu lembro do Igor, do tempo dos 2.000 inscritos. O Igor sempre respondia todo mundo nos vídeos de pergunta e resposta. Então vamos lá. Tiagão, é assim, ó. De família por família mesmo, que eu tenho convivência, perto de mim é o quê? É minha mãe, que estranha, vez ou outra, alguma coisa, porque ela não entende essa minha dinâmica de comprar, vender, revender. Ela não entende muito dessa questão do preço, dessas coisas todas. Mas ela acha legal, ela a priori também é uma leitora, né? Embora ela tenha um outro foco, uma outra coisa que ela costuma gostar de ler, né? O meu padrasto também, que mora comigo, ele também gosta de ler. Inclusive, ele me trazia muitos quadrinhos quando eu era moleque, né? Que eram emprestados do filho dele. Meus avós também eram leitores, né? Cada um do seu jeito. Minha avó nem tanto, assim, quase que eu consegui fazer ela gostar de quadrinhos. Mas meu avô tinha uma coisa que era o seguinte: ele, todo fim de tarde, ele se arrumava, botava uma calça comprida, botava uma roupa social, penteava os cabelos, passava perfume, ia lá pra fora, botava a cadeira, pegava um jornal, uma revista, um livro, uma coisa dessa e ia ler. Então isso era muito característico. Todo mundo que passava aqui em casa via ele sempre lendo alguma coisa. E aí, assim, não é pra mim tão estranho, é tão estranho pra minha família, né? Assim, meu tio também tinha uma biblioteca com muitos livros, muitas coisas, né? Então não é uma coisa tão distante, né? Acho que os parentes mais distantes é que eles talvez acham mais estranho, porque eles veem as minhas postagens e tudo, aí devem achar meio esquisito, né? Porque de repente, assim, eu sou um artista de teatro e viciado em quadrinho, né? Então, pra mim o quadrinho foi muito importante, porque foi uma época da minha vida em que eu percebi que eu trabalhava com aquilo que divertia as pessoas, né? O que faz as pessoas se entreterem, né? Que é a área das artes, do teatro, do cinema, da música, da dança, enfim. E aí eu me perguntei, aí, mas o que que me diverte? Porque eu passei aí para essas coisas mais com o intuito de trabalho do que para me divertir. Então os quadrinhos para mim foram a salvação, porque eu também fui ficando meio pacato, meio recluso, fui ficando me sentindo meio peixe fora d'água, dessa coisa das festas, dos eventos, das baladas, dos espaços temáticos. Eu não me sinto muito confortável em lugares assim, então dificilmente eu saio de casa, dificilmente até tem quem diga que é porque eu não me misturo com as pessoas, mas não é isso, é porque eu fico, quando eu não tô lá naquele lugar temático, trabalhando de personagem, ou de produtor, ou de animador, enfim, no meu normal mesmo, não me sinto muito à vontade. Então eu prefiro estar em casa, com um bom gibi, com um bom livro, né, assistindo alguma coisa bacana, né. E os quadrinhos ganharam muita força durante a pandemia mesmo, né, porque você não tinha muito o que fazer na pandemia, ficava dentro de casa só trabalhando, trabalho de casa e tudo mais, então foi o que me salvou. E, enfim, né, gostei de quadrinhos desde que era criança, parei, voltei, né? E quando eu voltei, criei o canal. Aí aqui estamos, né? Então, vamos lá, simbora para a próxima pergunta. O Kennedy Alves Moreira fez uma das perguntas aqui que são cabulosas. Inclusive, fui meio que tentando desenvolver essa resposta lá no meu Instagram, né? Também recebo os do Igor. Então vamos lá. Kennedy Alves, meu amigo, ele perguntou assim: consegue enxergar um mercado futuro com preços mais acessíveis, sem precisar correr atrás de promoção o tempo todo?
saberia dizer qual a possível solução para esse problema? Kennedy, meu amigo, a sua pergunta ela valeria um videozão pancado, mas eu vou tentar ser breve porque é para poder a gente ir desenvolvendo no decorrer do vídeo as outras perguntas, né? Mas assim, honestamente, eu tenho uma sensação de que o cenário possível para as coisas ficarem mais acessíveis do ponto de vista dos preços do próprio quadrinho em si ser um produto acessível são sempre cenários catastróficos e pessimistas. Haja vista entendendo a dinâmica do discorrer da história, né? E de como a gente vive ciclos de eternos retornos, né? A exemplo de 1900, dos anos 90, onde a bolha estourou nos Estados Unidos e muitas editoras faliram, comic shoppings fecharam, o quadrinho se desvalorizou. Então eu vislumbro que com esse cenário as coisas seriam mais acessíveis. Mas pensando e refletindo e conversando com outras pessoas, o que eu pensei muito sobre a sua pergunta, basicamente também tem a ver com o consumidor. O consumidor, ele é aquele que tem maior poder para mudar essa realidade atual e proporcionar no futuro para os nossos filhos, sobrinhos e afins, né? Esse cenário ideal. Porque nós, como consumidores, estamos muito imbuídos da responsabilidade de alimentar não só o consumo desenfreado e inconsciente e muitas vezes até fanático, digamos assim, por um formato que muitas vezes, embora nos agrade, também nos complica, né, que é o formato de luxo. E aí eu posso falar de vários. Aí você pensa em todos os formatos possíveis que estão atualmente: o ônibus, edição absolute, capa de couro, enfim. Então, nós como consumidores, uma vez nos revoltando e nos unindo para proporcionar um cenário onde as editoras precisem se adequar a essa revolta, talvez sim seria possível as editoras repensarem em acessibilizar os preços. Porque todo mundo culpa todo mundo, né? Os lojistas culpam as editoras culpam a Amazon e a Suzano, e assim por essa vai. Mas no fim das contas, eu acho que nós como consumidores teríamos que não só reclamar nas redes sociais, nos comentários, nas lives de uma Panini da vida, mas eu acho que é também criar movimentos de revolta. Por exemplo, um exemplo que surgiu nas nossas conversas era: tu já pensou todo mundo num país inteiro do tamanho do Brasil passar um mês sem comprar nada da Panini? Isso pelo menos geraria um impacto na editora, para ela pensar na possibilidade de que isso seria o primeiro passo para que outras ações dos consumidores, que seriam ainda piores do que essa, para fazer com que a editora se sentisse no bolso que ela deveria frear a sua forma de arrancar o nosso dinheiro de forma tão impensada. Uma vez que só uma pequena parcela desses consumidores é que realmente pode alimentar esse pequeno nicho de consumo tão encarecido e tão exigente. E ao mesmo tempo também, talvez, por que não pensar na possibilidade de que editoras como a Panini poderiam sim nos dar edições de luxo que não estariam tão caras assim se elas não tivessem outros interesses por trás. Penso que esses interesses, eles estão para além dessa minha resposta aqui, dentro desse vídeo de perguntas e respostas. Mas enfim, para mais, eu conto com seus comentários e fico aqui devendo um vídeo mais completo para a gente destrinchar e falar mais desse tema, porque esse tema tem muito pano pra manga, viu? Inclusive até uma live com outros youtubers cearenses. Tu já pensou? Youtubers cearenses, gibitubers cearenses que estão me assistindo, pensem aí, vamos conversar, fale comigo aí no privado. Vamos fazer uma live com nós todos, para falar sobre isso. Então vamos lá. O canal do meu parceiro, do meu amigo, camarada, que, diga-se de passar, peraí, saiu aqui de novo. Droga. O meu amigo, camarada, Robson Os Brandões,
com o canal Na Minha Estante HQs, perguntou assim: você acha que daria certo se a Panini publicasse uma saga do Batman paralela com as histórias da Era de Ouro? Algo parecido com o que estão fazendo com o Homem-Aranha e a saga do Clone? Robson, eu vou te dizer assim, na real, que não. Por algumas razões. Primeiro, o que a Panini puder fazer para ter em ônibus, ela vai ter. Por quê? Porque lá na gringa saiu o Golden Age, tanto do Super-Homem, como da Mulher Maravilha, como do Batman. Que depois virou as crônicas que foram publicadas aqui, se não me engano, do Batman foram 3, do Super-Homem foram 3, a Mulher Maravilha foram 2, ou foram 3 também, o Lanterna foram 2, e assim por essa vai. Então, eu acredito que ela sairia no ônibus, porque o que acontece com o Homem-Aranha e a saga do Clone é algo que tem a ver com o que a Panini planejou para ser a levada dos anos 90. Porque se você parar para perceber, muitas coisas dos anos 90 estão saindo muito praticamente em um recorde de período entre 2023 e 2024. Você acha que isso é à toa? Não, eu acho que está dentro de um planejamento que já está sendo efetivado já há algum tempo, né? Então, eu acho muito improvável. A não ser que passe a existir um planejamento onde a gente começa a perceber que vem chegando coisas da Era de Ouro em formatos mais simples. E daí começaria não com o Batman, talvez com o Super-Homem, né? Com o Superman, né? E se uma queda do morcego for até o final, eu acho que sim, poderíamos pensar ter essa esperança. Mas eu acho impossível. Eu acho a Panini uma editora que hoje ela só demonstra inconsistência na permanência. Embora ela pareça estar evoluindo nesse sentido, mas eu não boto fé que a Panini consiga completar coisas hoje. Vocês acham que a Panini consegue completar coleções grandes hoje em dia? Coloca aí nos comentários. Então, simbora aviões. Vamos lá adiante. Luciano Belmonte me perguntou o seguinte: comenta o seu top 3 de quadrinhos que a maioria das pessoas endeusam, superestimam, mas você não suporta. Pra mim, em primeiro lugar, cara, Luciano, é o seguinte: quando se trata de quadrinhos que as pessoas endeusam, superestimam, mas você perguntou, né? Você não suporta? Eu dificilmente tenho alguma coisa, dificilmente permanece na minha coleção uma coisa que eu não gosto. Porque eu parto da premissa de que eu só vou ter aquilo que eu gosto. Mesmo que as pessoas considerem ruim, ou que de fato até mesmo seja ruim, mas se eu gosto eu tenho. Mas ainda assim, eu tenho. Então desses 3 eu só tenho um, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pra mim é The Boys. Eu não entendo essa supervalorização de The Boys. Tem a série, aí agora já estão criticando porque de repente descobriram qual é o sentido da série, da obra em quadrinhos. Mas assim, eu acho The Boys, eu gosto de Garfiennes. E eu não entendo porque que a galera acha que The Boys é a melhor obra do Garfiennes. Pra mim não é a melhor obra de Garfiennes. Pra mim a melhor obra dele ai meu Deus, não deu um branco. Preacher. Não sei se eu pronunciei certo. Porque, assim, quem lê Preacher e vai ler outras coisas do Garfiennes, vê que, assim, em Preacher, pra mim, ele é extremamente sofisticado do ponto de vista da dramaturgia, da história, do enredo, de todo o desenrolar e dos elementos que se tem para contar aquelas histórias em que você não está lendo só um gibizinho qualquer, e sim uma grandiosíssima história. Então, para mim, The Boys não é. Para mim, The Boys é uma grande sátira, é uma grande paródia, é um universo de críticas, de muitas críticas fundamentadas e fundamentais, mas não necessariamente é essas coisas todas. Então, eu não sei, de repente o povo tá tão revoltado com super-herói, tá tão revoltado com tanta coisa, que quer descontar isso supervalorizando The Boys, enfim. Outra obra que eu acho supervalorizada, que eu também não tenho, e que eu acho estranho porque a galera bota lá em cima e faz aquela coisa toda, eu acho que eu vou apanhar aqui quando eu disser. Mas eu vou ter que dizer. É o Invencível, né? O Invencível, que é com o mesmo autor do The Walking Dead, né? Eu acho assim, o Invencível é legal, é divertido, é descolado, né? O garoto que é filho de um super-herói alienígena e que, enfim, de Invencível só tem um nome, né? Porque ele vive apanhando, né?
que é o Mark Grace, se não me engano o nome dele. Eu assisti a animação é maravilhosa, né? Já cheguei a ler os quadrinhos, mas não entendi também essa loucura. É porque rola sangue, porque rola morte explícita, porque rola um monte de coisa. Parece até que a gente vive tão carente dessas coisas, que quando aparece uma coisa dessa, ai meu Deus, né? Assim, ai meu Deus, agora é melhor do que muita coisa que é feita pela Marvel, que é meio feita por isso. Tá certo, mas precisa desse endeusamento todo. Eu acho que até desvaloriza e você passa a pegar um certo ranço, porque satura muito, tanta gente falando o quão perfeita é essa obra, sendo que ela não é tão perfeita assim, ela começa muito mal desenhada e tudo mais, só que assim, eu entendo o valor dela como uma boa história, mas também não acho essas coisas todas. E a última dessas três, né? Agora que eu vou ter desinscrições do canal. Piada Mortal, Batman Piada Mortal do Alan Moore. Eu gosto dessa história. Não é nem como se eu não suportasse ela, assim. Mas o que eu não suporto é o quanto que você não pode falar qualquer coisa sobre ela que você não concorda ou você não acha consistente, que aí parece que você vai levar a maior pisa da sua vida. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e ele disse assim, Igor, cara, pra que eu fui falar mal disso aqui no meu vídeo? Porque a Maria me esculhambaram. Eu digo, mas eu vou falar. Vou falar que eu não gosto de muitas resoluções que acontecem aqui. Acho que algumas coisas, embora tenham um impacto para uma pessoa jovem que está começando a ler quadrinhos, mas para uma pessoa que está lendo, que já tem uma certa bagagem, algumas coisas geram tanto inconsistentes como geram até meio infantis. Então por isso eu acho que eu preferiria um vídeo mais aprofundado para dar o meu próprio review, que eu nunca fiz um review desse daqui, e aí eu posso fazer isso no quadro relendo e falar e destrinchar, e aí vocês, enfim, poderem me dar essa chance, ou de terem raiva de mim por alguma razão meio mais consistente, ou então, enfim, de me darem alguma razão. Então vamos lá, né? Vamos para as provas. Tá acabando, olha aí. Né? É agora. Eu fico o tempo aqui sem abrir o bicho fecha. Da luta. Tá aqui agora. Não, o Luciano já foi. Pronto. O canal tá na estante. Olha aí, saudações. Tá na estante. Ele comentou assim, ó. Um abraço, Igor. Ainda compra Turma da Mônica e Disney? Tem alguma edição especial, encadernado capa dura, que tem ou queira ter nesses dois universos, infanto e juvenil? Pronto. Tá na estante. O que eu tenho assim, que eu mantenho na minha coleção, é essas edições aqui das miniaturas, porque, enfim, ela tem uma coisa que eu acho bacana, que ela nos mostra, basicamente, essa linha do tempo, dos personagens da Turma da Mônica, eu tenho de todos, né? E a primeira capa das primeiras histórias em quadrinhos dos personagens, né? Mas eu não tenho mais, eu tinha uma coleção muito vasta, mas sempre quando chegava do trabalho, comprava sempre uma nas bancas, eu tinha uma coleção muito grande, eu tinha um Manac, eu tinha formatinho, da Abril, da Globo, só que aí eu me desfiz, enfim, perdi muita coisa, traça comeu, enfim. Fiquei tão triste com tudo isso que eu resolvi nunca mais colecionar a Turma da Mônica pra valer. Assim também no meio desse balaio também estavam as minhas edições mais antigas da Disney, Pato Donald, Mickey, Pateta. Então com esses acidentes que aconteceram, eu fiquei bem entristecida. Eu também estou vendo hoje que Disney, tudo da Disney está muito caro, assim, até as edições antigas, os formatinhos. E aí como hoje eu não tenho mais essa instiga de ler, né? Quem sabe daqui quando eu tiver mais velho, que aí vai bater mais quanto mais velho você fica, mais a saudade bate, né? Então eu talvez pense em procurar, né? Então eu tenho algumas coisas no meu radar e que eu posso revelar quando eu estiver começando a fazer essa caçada, né? Que é bom que vocês me acompanham, né? Ao mesmo tempo que eu vou rememorando também esse universo, né? Mas hoje não, hoje eu tô passando longe, né? Porque, a Maria, para ter uma edição simples de uma edição bacana, eu teria que pelo menos vender os meus rins, os meus intestinos e outros órgãos internos. Então, vamos lá. Estamos chegando. Rapaz, esse vídeo tá ficando grandinho. Eu espero que vocês fiquem comigo. Pronto. A última pergunta é do James Thunder, que perguntou assim: por que o fascínio por crossovers? Saudação, James. É o seguinte, meu amigo. Eu tenho esse fascínio, esse vício. Eu sou abicedado em crossover.
desde que eu sou moleque. Porque eu achava um barato, por exemplo, os meus personagens preferidos da Marvel é o Homem-Aranha e da DC Comics é o Batman. Então, quando eu vi pela primeira vez uma história que tinha os dois juntos, foi o primeiro crossover que eu adquiri na vida. Eu fiquei doido. Nossa senhora, eu fiquei assim. Nessa época eu já tava meu rapazinho, eu tava com meus 13, 14 anos. Eu não quis saber se a história era muito boa, se a história era ruim, se a arte era assim, a arte era assim. Se bem que a arte dessa daqui é maravilhosa porque é do Mark Bagley, né? E tem vídeo no canal mostrando tintim por tintim dessa edição. Então James, eu fiquei exultante. Porque para mim os crossovers é a arte do improvável dentro do universo dos quadrinhos. É você imaginar que o impossível pode acontecer. E realmente, para o primeiro crossover, lá na década de 70, que é o Super-Homem contra o Super-Homem versus Homem-Aranha, a Batalha do Século, aquilo era impossível. Impossível. E aí depois eu conto em outros vídeos sobre por que os crossovers. Tem uma live maravilhosa sobre o crossover comigo e o Robson Brandão do canal Na Minha Estante HQ, que tá lá no canal dele, na íntegra essa live, né? E onde eu pude falar mais sobre essa minha paixão, né? Quando eu também vi pela primeira vez Darkseid versus Galactus, meu amigo, com a arte sensacional do John Byrne, aí meu amigo, meus amigos e minhas amigas, eu fiquei num entusiasmo. É porque desperta em mim aquela vibe do não tô afim de ler um quadrinho altamente intelectual ou super bem elaborado. Eu tô afim de ver personagens que vão fazer coisas que eu jamais podia imaginar ou que eu já imaginei e que eu nunca pude acreditar que fosse possível acontecer, entende? Crossover pra mim é a arte improvável. Tanto é que eu tenho um mais recente, que aqui no canal é o que tem o maior número de visualizações, até o momento que eu visualizei, né, que eu fui lá ver as visualizações do vídeo aqui do canal desse quadrinho, tá, acho que passou das 10 mil visualizações. Pra mim já é muita coisa, né? Considerando que até pouco tempo eu consegui chegar na marca dos 1.000 inscritos. Então, pra você ver o impacto que o crossover proporciona. Você já imaginou na tua vida, James? Turma da Mônica e Garfield, na mesma história? Ah, meu amigo, imagina os crossovers acontecendo no cinema. Meu amigo, vá por mim, pega um crossover e leia dos seus personagens favoritos, pra tu ver o negócio como dá bom. Não vou nem muito longe. Dragon Ball com One Piece, macho. Ah, não, agora eu vou parar por aqui, meu amigo, porque se deixar, meu amigo, eu vou esticar a baladeira. Então é isso. Muito obrigado a você. Eu vou parar o vídeo por aqui. Primeiro Sebos do Igor Respondes. Graças a todos vocês. Eu queria agradecer de todo o coração a você que deixou a sua pergunta nessa publicação da aba Comunidade. Muito obrigado a você que acreditou aqui nessa brincadeira. É o primeiro Sebos do Igor Responde. Então eu vou criar outra publicação. E aí você pode deixar mais perguntas. E você que não deixou, vai pensando na sua pergunta, vai ficando de olho, se inscreve para não perder esse post, essa postagem. E vamos nós, né? Vamos pra cima, que depois de fazer o primeiro vídeo, eu quero fazer outros nesse formato que eu gostei, ó. Gostei de responder pergunta difícil, ó. É difícil, mas é bom demais. Um beijo, uma boa semana, um bom domingo, fique com Deus e até a próxima!